O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até à cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos essa bela liturgia, e além da bela liturgia, dessa história divina de Abraão, dos seus descendentes, de Isaac, de Sara, de Agar, e também aqui do filho de Agar, a qual Sara quis que despedisse. Evidentemente, Abraão, sendo ele o pai, ficou consternado, ficou triste com isso, mas nós vemos que Deus, ele está atento ao grito e o clamor dos seus filhos. E nós podemos afirmar que essa liturgia de hoje, leitura do livro do Gênesis, o Salmo responsorial e o Evangelho de hoje, bem como a aclamação ao Evangelho, tem a chave que nos abre a porta, que dá uma explicação muito bonita. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Ou seja, é preciso gritar a Deus. Porque se nós formos analisar bem, livro do Gênesis, o que aconteceu? Agar, a mãe do menino Ismael, o que ela fez? Gritou, clamou a Deus. O que o menino fez? Chorou, gritou também, num certo sentido, clamou a Deus. E Deus ouviu o seu apelo. Então nós vemos assim, que bonito. Às vezes é preciso chegar num extremo de provação, num extremo de uma situação que parece que não tem mais saída. E ali, a própria mãe, Agar, que abandona, entre aspas, o seu filho, porque uma mãe não suportaria ver o filho morrer nos seus braços de inanição e de sede, então ela se afasta. Eu não posso ver esse drama de um filho morrer, mas começou a gritar a Deus, à distância de um tiro de flecha. E depois o próprio menino chorando também pedia a Deus. Então nós vemos que Deus estava atento a esses gritos. Ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas Ele queria deixar essa lição para nós. Certos momentos que nós nos vemos verdadeiramente diante de um beco sem saída, parece que não tem mais solução. A situação está dramática, naturalmente falando, não tem saída. Então chegou a hora de gritar e aclamar por Deus, porque Ele vai ouvir, Ele já está ouvindo. E se Ele permitiu que essa situação acontecesse, é porque Ele queria ver essa manifestação, que de vez em quando ela tem que sair de uma certa normalidade. Ou seja, chegamos num momento de infelicidade, como dessa mãe, Agar, como do menino Ismael, e é preciso, chegou na infelicidade, e agora gritem a Deus. E esses infelizes foram ouvidos. Mas, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes os infelizes somos nós. Então, hoje nós temos essa belíssima lição, através dessas leituras, por onde o Salmo responsorial dá toda a explicação de como nós devemos agir nessas situações. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Queridos amigos,
Quem, no dia de hoje, e ainda mais pela situação que nós estamos vivendo, pode dizer que não passa por nenhuma angústia? Eu creio que não existe um homem na face da terra que não passa por uma certa forma de angústia, porque o mundo proporciona isso, muitas angústias, sofrimentos. Todos os dias nas celebrações eucarísticas chegam aqui pedidos para a saúde dos enfermos, que sejam curados. Ele está angustiado, o enfermo, mas a família também participa dessa angústia do enfermo. Ou então, chegam sempre também pedidos pelos falecidos. Então, o que é isso senão que a família fica angustiada pela perda de um ente querido? Depois, tantas coisas que vão acontecendo no mundo, situações dramáticas, quebras, crashes e tantas coisas, são situações angustiantes. Então, aqui está a solução. Chegamos na infelicidade, é verdade, mas chegamos na infelicidade, mas não podemos perder a fidelidade a Deus, porque muita gente que infelizmente está afastada dos mandamentos, da prática, da frequência aos sacramentos, esses estão na infelicidade e distante da fidelidade a Deus. Então nós vemos que hoje é feito esse convite para nós. Podemos chegar na infelicidade? Sem dúvida nenhuma. Mas também nós não podemos, sobretudo, perder a fidelidade a Deus. Aí passamos por toda e qualquer provação, por toda e qualquer dificuldade, por toda e qualquer aflição e angústia. E vamos passar. Mas também é interessante saber, Deus fez a promessa mediante essa situação de angústia que Agar estava passando, de seu filho quase morrer. E foi fiel, gritou, foi ouvida. E depois nós vemos que Deus fez um grande povo dessa situação. Então, veja como Deus, o que parecia sem saída, teve uma saída muito mais bela, muito mais nobre do que qualquer pessoa poderia esperar. Ele não só recuperou a vida do menino, bem como de Agar, mas fez uma promessa que dele nasceria um outro povo, um grande povo, e foi o que aconteceu. E quando chegamos aqui nesse evangelho, também tão bonito e expressivo, Nosso Senhor, na barca, chega à região dos Gadarenos. Talvez nessa época já fosse uma região conhecida pelo terror, pelo medo, pelo pavor. E por quê? Porque existem dois homens que moram nos cemitérios, nos túmulos, e são dois possessos de uma violência única, de um horror único, que viviam numa situação deplorável, uma situação que quase fazia-os assemelhar aos animais. Então todo mundo tinha pavor, tentavam grupos de homens fortíssimos acorrentá-los, eles arrebentavam as correntes. Então pense numa situação como essa, e é para lá que Nosso Senhor foi. Quando ele desembarca nessa região, eis que os dois possessos saem dos cemitérios aos gritos. Vieste nos atormentar antes da hora, não é? Sabiam que era um Deus que estava ali diante deles. Então o que Nosso Senhor faz? Eles fazem um pedido: se viestes aqui, vai nos expulsar, nos mande para os porcos. E Nosso Senhor, a única palavra que ele diz, perceberam isso? Ide. Porque fica muito claro, queridos irmãos e irmãs, que com o demônio não tem conversa. Ide, e está acabado. E vejam que coisa impressionante, isso nosso fundador, há anos atrás, quando celebrou essa mesma liturgia, fez esse comentário. Esses precitos, esses demônios que estavam no inferno, gritaram a Deus e perceberam, até eles foram atendidos. Então, nós vemos aqui, meu Deus, se até esses demônios foram atendidos, Nosso Senhor consentiu que eles fossem para os porcos, e alguém poderia pensar, Nosso Senhor cedeu em relação ao demônio? Não, é muito impressionante. Os demônios tinham um plano péssimo ao fazerem isso. O que eles queriam? Que Nosso Senhor permitisse que eles fossem para os porcos. E a consequência, eles matariam os porcos afogados, como nós vemos na narração. Então, a cidade inteira se reuniu e pediu que Nosso Senhor fosse embora. Já pensaram que outra situação? O Senhor pode ir embora daqui? O Senhor está incomodando demais? O Senhor está atrapalhando a nossa vida? O Senhor pode se retirar daqui? Uma cidade que pede para Deus? Então, mais ainda os demônios poderiam pensar: vencemos, ele teve que ir embora da região. Não, tudo que Nosso Senhor faz é o mais perfeito, e jamais os demônios vão vencer a Nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos disso, é o Criador deles. Então, primeiramente, com o demônio não tem conversa, vade retro satanam, fora daqui. E depois nós vemos um ponto muito bonito que Nosso Senhor fez. Aquele povo não comia carne de porco. Como é que é isso?
Então eles criavam porcos, mas nós sabemos que a raça não come carne de porco. Então o demônio pensou que ia vencer a Nosso Senhor, quando na realidade Nosso Senhor fez com que aqueles porcos, que era aquela comida impura do povo, e que eram os fariseus que estavam por trás daquilo, também aqueles animais fossem todos mortos. Então os demônios, pensando que venceram, na realidade eles foram derrotados, e como sempre eles serão derrotados. Então para nós hoje, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir essas graças. Primeiro, se chegarmos no momento de extrema aflição, dor, e nós vemos aqui de infelicidade e angústia, o que nós temos que fazer? Gritar a Deus. Evidentemente, o grito aqui não precisa ser um grito físico, mas um grito da oração, o grito da confiança, o grito da certeza da vitória, porque Deus vai triunfar, Nossa Senhora vai triunfar, a igreja vai triunfar, nós somos filhos da igreja. Então, mediante essa situação do mundo, não temos o que temer, nós temos que rezar, isso sim, nunca a infelicidade afastar a nossa fidelidade a Deus, jamais. E depois, ter essa certeza, com o demônio não tem conversa. Tentação, eu não tenho diálogo com o demônio na tentação. O demônio vem com uma tentação para cima de nós, jaculatórias. Nossa Senhora, terror dos demônios, intervinde. São José, terror dos demônios, lançar esses demônios fora daqui. É assim que deve ser. Não tem conversa não, porque ele procura vir para nos enganar. E tendo a certeza que Deus triunfa sempre, Nossa Senhora triunfa sempre, a igreja vai triunfar e os filhos de Maria Santíssima vão triunfar na medida em que forem fiéis a Deus. Então vamos pedir hoje nessa celebração dos protomártires de Roma, aqueles homens que foram os primeiros a derramar seu sangue mediante aquela perseguição de Nero, aquele homem que péssimo que era, colocou fogo em Roma, como nós sabemos, porque ele queria renovar a cidade, mas era sobretudo para incriminar os cristãos. Foram eles que colocaram fogo, foi a calúnia que ele lançou, e aí começou uma primeira perseguição violentíssima, e então originaram nesses homens e mulheres que derramaram seu sangue por Deus e pela igreja nascente, do qual nós temos a graça de nascer desse sangue derramado. Então nós podemos dizer, somos frutos desse sangue derramado dos nossos primeiros irmãos, que em Roma souberam resistir e enfrentar esse infame Nero, e assim fizeram com que a igreja crescesse mais forte do que nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.